Muito bom dia, uma saudação ao missionário Miguel Bermúdez Marim e a todos os irmãos nos diferentes países. Hoje, terça-feira, 18 de fevereiro deste ano 2025, damos graças ao nosso Pai Celestial, que nos permite um dia mais de vida e de saúde e estar em pé diante do Filho do Homem. Nesta ocasião, estamos nesta área do terreno da Grande Carpa Catedral, aqui na área oeste, a parte noroeste, que é na esquina do terreno. Está sendo preparado um pedacinho que será vertido hoje. Tinha sido preparado todo esse trecho aqui, porém aconteceu um detalhe no qual todos aprendemos. Com isso que aconteceu hoje, vejam, tudo é um ensinamento. E o que viemos falando, quando Deus, em seu pensamento, Ele tem o seu programa, e enquanto é um pensamento, e não é falado por um profeta, porque esse pensamento vem à mente do profeta, e da mente do profeta passa a ser palavra falada quando é falada. E aí vem a se materializar esse pensamento divino. Hoje nós vivemos em nossa própria carne isso. Como é que, se não falar a palavra deste pensamento, então não se torna realidade. Isso não se torna realidade. Isso que foi pensado e fica aí, um pensamento. E nesta manhã, isso nós já conhecemos e sabemos que é assim, são as leis divinas, mas vivemos em nossa própria carne aqui nesta manhã. Nós chegamos bem cedinho e já estávamos preparados para verter esse trecho da estrada. Porém, quando cheguei, e os rapazes iam chegando, alguns já estavam aqui, outros foram chegando. Eu disse, olha, mas aqui está acontecendo algo, falta alguma coisa. Aqui tinha que fazer isso e isso. E assim para que depois isso pudesse ser feito aqui e aqui. E não, mas você não falou isso. Eu disse, então eu somente pensei, não falei. E agora eu falei, e aí todos estão trabalhando para que esse pensamento se torne realidade, porque foi falado. E essa palavra ser feita realidade com a ação, viram? E aí está o primeiro caminhão esperando, até que os rapazes corrijam essa parte que não é que estava mal, mas bem é que tinha alguns detalhes que tinha que ser feito. Porém, não foi falado para que eles agissem e fizessem isso. Isso que foi pensado, porém não falado. Ontem e nesses dias passados, onde foi deixadas as instruções, porém esse detalhe não foi falado. E aí mesmo, nós vivemos agora em nossa própria carne, como é que quando um pensamento não é falado, e somente fica em pensamento, e não é falado, então não se materializa. Então veja que para nós, foi um ensinamento, isso que estivemos falando aos rapazes, mas essa parte não ficou gravada. Por isso estou aproveitando aqui nesse pequeno vídeo, nesse curto vídeo, e comentar essa história de agora. Que conhecemos esse mistério e conhecemos como funciona, porém agora vivemos em nossa própria carne. Como é que não foi falado isso que foi pensado? Ficou no pensamento. Porém, se fica no pensamento, não vai produzir. Quando esse pensamento for falado, não vai produzir o que esse pensamento que esteve aí na pessoa. Se ficar aí na pessoa esse pensamento e não for falado, não vai produzir nada. Porém, já estão aí, terminando de enquadrar essa partezinha que tinha que fazer para começar a verter o concreto. Eu queria compartilhar com vocês esse acontecido de agora que nos aconteceu.
que a palavra em cada tempo e em cada era tem que ser falada para que surja o programa correspondente a essa era ou a essa dispensação. Por isso que na mensagem de domingo, aí o nosso irmão William dizia que se não estiver a era, então a cria veio, falando da era da pedra angular. Agora, como ia criar ou fazer, que é a palavra que ele usa ali, como vai fazer? É com a palavra sendo falada, e aí surge essa era, vê? E aí são colocados os que pertencem a essa era. Assim também é com o cumprimento da visão da capa. Tudo está sendo realizado pela palavra falada. Por isso ele disse que era algo que já estava estabelecido. Ou seja, se estava estabelecido, então esse pensamento tem que ser falado por esse profeta e tudo vai ficando estabelecido até chegar a essa parte final. Veja que ele disse que tem pregação, ou seja, que aí tem um ministério no qual Deus, através desse ministério, está falando à igreja e sabendo que na capa ele tinha falado que os trovões são a fé do rapto, na forma que ele desenhou e programou que fosse revelado, onde muitos estão recebendo essa fé do rapto e outros não. Ou seja, a terceira etapa, ao ser para a noiva, para as fatas e para os perdidos, então, é para todos o que Deus está realizando. Agora vejam como a palavra falada nesse tempo vai sendo dada, e como a terceira etapa é a palavra falada, então tudo tem que ser falado para que vá sendo materializada essa palavra sendo trazida à vida, essa visão trazida à vida, e já ir estabelecendo tudo que corresponde a essa visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde ele foi somente a essa atividade. Porém, antes, quantas atividades pode ter tido e sob esse ministério? Ou seja, que tudo que estamos vendo no cumprimento da visão da capa, na realização desta visão, é o que está sendo falado para que fique, vai ficando estabelecido primeiramente no coração dos escolhidos de Deus, ou seja, fica estabelecida essa palavra aí, e ao redor desta palavra vai se materializando, essa palavra vai se materializando na vida desse crente e vai formando, criando esse novo corpo eterno e glorificado, porque é ao redor desta palavra. E depois, quando acontecer a ressurreição, diz que seremos mudados em um momento, em um abrir e fechar de olhos. Ou seja, que essa já seria a parte culminante, a parte final desta palavra que foi semeada e está semeada no coração desse crente. E o que vai acontecer com esse crente é a sua transformação. E depois da pregação que ele viu ali, disse que tinha pregação porque o mais importante e o maior milagre é a revelação da palavra, é a revelação do programa divino para cada era e para cada dispensação. O maior milagre é o maior milagre. E a terceira etapa, ao ser a palavra falada, essa palavra é a que faz o milagre de curar espiritualmente a um cego ou aos cegos. Agora, depois da pregação, então, se vai vendo, e veja, o chamamento, depois a fila de oração, depois curas, e além de tudo, espirituais, e como aí as pessoas eram vistas recebendo ao Senhor. O irmão, ele disse, recebendo a Cristo, no momento que ele estava trazendo tudo isso, se estava vivendo na dispensação da graça, e assim como foi representado no reverendo William Branham, tudo que estaria acontecendo nesta visão, porque ele disse, enquanto nosso irmão Branham tira os momentos de descanso, aí ele escreveu, representando, refletindo, tudo estava representando no irmão Branham, porque ele era o mensageiro de Deus naquele momento, que representava ao mensageiro deste tempo final, e ele, como o sétimo anjo mensageiro da sétima era, ele estava representando ao sétimo mensageiro dispensacional da dispensação do reino, tão simples assim. E vocês vejam, assim como você esteve dando a oportunidade para receber o Senhor sob a dispensação da graça na sua primeira vinda, então vejam que aí estava mostrando e também representando
o que seria na era da pedra angular e dispensação do reino. Aí as pessoas recebendo a Cristo, ao ungido, ao Senhor, em sua segunda vinda. Tão simples assim. Depois vemos também como surge a fila de oração para que orasse por essas pessoas, ou seja, tem um ministério ali que na primeira e segunda etapa, irmão Branham, ao tornar público, então, houveram imitações, porém, a terceira etapa será algo privado, algo reservado, onde esse ministério também estará orando por essas pessoas. Agora, tudo vai ser de uma forma reservada, privada. Agora vocês vejam como tudo, e ali ele dizia que as pessoas que estarão entrando dizem que talvez não escutarão certas coisas e que talvez não escutarão nada. E esse ministério ficará, ou tudo ficará para esse ministério, para esse instrumento, tudo que estará sendo falado ou fazendo neste lugar. Tudo ficará escrito e gravado, porque ele diz que depois passavam a testificar, ou seja, que chegará um momento que também, de certa forma, vai começar essa parte também, onde será dado tempo para testemunhos, mas tudo isso vai ser de uma forma progressiva e não dá muito detalhe aí, que somente esse instrumento sabe, e ele guardará para que não surjam ministros imitando, porque sempre tem, como houveram em cada tempo, imitadores, personificadores do que Deus está realizando. E o único que imita é o diabo. Por isso guardará em si esses detalhes, para que, se tratarem de imitar, lhes faltará algo e vão ficar já aí registrado como uns imitadores. Ou seja, todo ensinamento na vida de cada... Tudo é um ensinamento na vida de cada escolhido. E hoje, mesmo que sabemos e conhecemos esse mistério do pensamento divino de Deus, passado ao pensamento do profeta, e do pensamento do profeta, essa palavra sendo falada, já sabíamos. Porém, hoje nós vivemos de uma maneira bem marcada, porque isso eu já tinha pensado. E disse aos rapazes, é porque eu pensei que eu tinha falado para vocês. Eu pensei que eu tinha falado esse detalhe. Não, você somente nos falou até aqui. Ou seja, que vejam, como até mesmo para tudo que estará sendo realizado plenamente, vejam, tem coisas que ele não as dirá, e por isso que não poderão surgir imitadores, imitações, porque se fala, então já podem surgir imitações, como aconteceu em outros tempos. Mas da terceira etapa não haverá copiadores, imitadores. O irmão Branham disse também, o irmão William. Bem, que Deus os abençoe e os guarde. E para mim foi um grande privilégio poder compartilhar com vocês nesta manhã essas palavrinhas, essa história, esse acontecido que aconteceu conosco no dia de hoje. Vejam, já terminaram. Isso que eu tinha pensado e não tinha falado, agora já prepararam. Ou seja, já fizeram como tinha que ficar. O que tinha sido feito estava bem, porém não da forma que estava estabelecido para ser feito, porque essa palavra não foi falada. Bem, que Deus os abençoe e os guarde e continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.